Olhe para o Brasil de hoje. Desindustrialização, dependência de commodities e um crescimento que parece sempre patinar. Mas você sabia que logo após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu um milagre industrial quase acidental que fez as importações de máquinas dispararem 338%? Imagine o país à beira do colapso econômico após uma guerra mundial, com sua população faminta por produtos importados e sem dinheiro para pagá-los. A solução óbvia seria desvalorizar a moeda, certo? Errado. O Brasil fez o impensável e essa decisão, que parecia um erro, moldou a nossa indústria para sempre. Você está prestes a descobrir como uma política econômica controversa de 1947 quase transformou o Brasil em uma potência industrial, quase que por acidente. Prepare-se para uma história que desafia tudo o que você pensa sobre desenvolvimento econômico. Em 1947, o Brasil enfrentava um dilema brutal. Com a liberação das importações, o desejo por produtos estrangeiros explodiu, mas a capacidade de pagamento do país era a mesma de 1929, enquanto a renda nacional havia crescido 50%. Era uma equação impossível. As pessoas queriam consumir, os investidores queriam importar, mas o país não tinha divisas. Duas opções estavam na mesa. Uma desvalorização drástica da moeda, que elevaria os preços e o descontentamento social, ou um sistema de controle seletivo sobre as importações. A escolha do Brasil pela segunda opção, sem plena consciência de suas implicações de longo prazo, foi o ponto de virada. O setor industrial, inicialmente cético, e o setor exportador, preocupado com a inflação. Não imaginavam que essa decisão, motivada pelo medo da inflação, seria a faísca que acenderia a industrialização brasileira de uma forma que ninguém previu. Fique conosco para entender como essa medida, aparentemente simples, gerou um crescimento de 338% nas importações de equipamentos industriais e mudou o destino do Brasil. A decisão de manter uma taxa cambial fixa e controlar as importações seletivamente foi, na prática, um abandono do objetivo inicial de conter a inflação. Para isso, seria preciso liberar as importações de bens de consumo, inundando o mercado interno e baixando os preços. Mas essa estratégia era inviável. Reduzir a importação de matérias-primas, combustíveis e equipamentos em favor de bens de consumo acabados traria riscos enormes de desemprego e contrariaria interesses econômicos poderosos. O que aconteceu, então? A política resultou na redução das importações de bens de consumo final manufaturados. Enquanto as importações de bens de capital e insumos produtivos foram beneficiadas, o setor industrial, que antes via a medida com desconfiança, passou a ser duplamente favorecido, menos concorrência externa e acesso a insumos e equipamentos a preços relativamente baixos. Essa conjuntura criou um ambiente excepcionalmente favorável para o investimento nas indústrias voltadas para o mercado interno, acelerando o crescimento econômico no pós-guerra. Enquanto os preços internos subiam, os preços dos bens de capital importados permaneceram estáveis. Entre 1945 e 1950, os preços de importação subiram apenas 7%, enquanto os produtos nacionais manufaturados aumentaram 54%. Não é à toa que as importações de equipamentos industriais dispararam em 338% entre 1945 e 1951, contra um aumento de apenas 83% no total das importações. Isso gerou ganhos de produtividade que, em parte, foram transferidos para a coletividade, mesmo com o aumento dos preços dos produtos industriais internos. O diferencial em relação aos importados permaneceu alto, o que era um incentivo e tanto para a produção nacional. Mas e se o Brasil tivesse optado pela desvalorização cambial em 1947? A experiência de outros países latino-americanos nos dá algumas pistas. Primeiro, as reservas acumuladas pelas empresas industriais durante a guerra, quando importar era difícil, teriam seu valor real reduzido. Isso limitaria a expansão da capacidade produtiva. Segundo, a desvalorização aumentaria a renda dos exportadores, incentivando investimentos nesse setor em detrimento da indústria voltada para o mercado interno. No caso do café, isso poderia ter levado a uma superprodução e à queda dos preços internacionais, prejudicando o reajustamento de preços que vimos a partir de 1949. Além disso, a desvalorização mudaria a composição das importações. As divisas que foram usadas para importar máquinas e equipamentos industriais seriam desviadas para bens de consumo, cuja demanda, especialmente entre os mais ricos, não seria eliminada apenas pelo encarecimento. Em 1947, bens de consumo representavam mais de 13% das importações. Com os controles seletivos, essa participação caiu para cerca de 7% em 1950.
Ou seja, a política de controles seletivos foi crucial para direcionar os recursos para o que realmente importava para a industrialização. A política cambial do pós-guerra, portanto, teve um efeito não intencional, mas extremamente positivo. Favoreceu os investimentos no setor produtivo interno, especialmente na indústria. Não foi uma simples redistribuição de renda. Em economias de mercado, o crescimento sustentável da capitalização exige a expansão do mercado. Uma inflação prolongada, por si só, não garante desenvolvimento se a demanda não cresce junto. A redistribuição no Brasil foi mais complexa, não houve uma transferência sistemática de renda do setor exportador ou agrícola para o industrial. Na verdade, os preços de exportação e os pagos aos produtores agrícolas cresceram acima do índice geral de preços desde 1939. E o mais importante, o processo não ocorreu às custas do consumo da população. Entre 1939 e 1954, a produção física total da economia mais que dobrou, e o consumo real cresceu ainda mais intensamente. O grande benefício para os empresários industriais veio da possibilidade de importar equipamentos e insumos a preços relativamente baixos. Esse ganho não foi uma redistribuição estática, mas a apropriação, pelo setor industrial, de uma parte significativa do aumento da renda real da coletividade, resultado da melhora nos termos de intercâmbio. A queda relativa dos preços das importações concentrou seus efeitos nesse setor, porque ele era o principal demandante de divisas. Em termos econômicos, todo esse processo significou um aumento da produtividade global dos fatores na economia brasileira. A renda real em 1954 superava de 1939 em aproximadamente 237 bilhões de cruzeiros. Com um aumento da produção efetiva de cerca de 209 bilhões, a diferença de 28 bilhões de cruzeiros representa o ganho de produtividade econômica gerado pela melhora nas condições do intercâmbio externo. A política cambial, ao baratear os equipamentos importados e proteger o mercado interno da concorrência externa, permitiu que esse ganho de produtividade fosse capitalizado pelo setor industrial. Assim, a taxa de investimento pôde crescer sem impedir uma expansão significativa do consumo. Se o reajustamento das importações tivesse sido feito por desvalorização cambial e não por controles seletivos, as importações de bens de consumo teriam sido maiores e as oportunidades de investimento industrial menores. Concluímos então que a política cambial, aliada ao controle seletivo das importações, não só concentrou parte do aumento da renda real nas mãos dos empresários industriais, mas também ampliou as oportunidades de investimento, sendo decisiva para a consolidação da industrialização brasileira no pós-guerra. Essa é uma prova de que, na economia, as decisões mais complexas podem ter os resultados mais inesperados e transformadores. Então, por que hoje o Brasil parece ter perdido esse motor? A resposta pode estar no fato de que, naquela época, as decisões pragmáticas forçaram o capital a se industrializar. Hoje, o cenário global e as políticas internas mudaram, e o nó do desenvolvimento parece cada vez mais difícil de desatar. Mas entender como já fomos capazes de crescer de forma tão explosiva é o primeiro passo para encontrar uma nova saída. Se você se surpreendeu com essa história e quer continuar desvendando os segredos da economia e da história do Brasil, não se esqueça de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Sua participação é fundamental para que possamos trazer mais conteúdos como este. Até a próxima!